Fala, criadores! A porteira já abriu, o galo já cantou e nós chegamos com o primeiro episódio do podcast Cria Agro. Um podcast, o primeiro podcast exclusivamente para a gente falar sobre marketing e comunicação do agronegócio. Eu sou a Mônica. E eu sou a Natália. E a gente está aqui para fazer esse podcast ser diferente dos demais podcasts do agronegócio. Por quê? A gente sabe que tem muito podcast bom já, né? Rodando aí muito bem, falando do agro, falando de pecuária, falando de agricultura. E a gente precisa mesmo dessa comunicação. Mas a gente sentiu falta de um podcast que trouxesse o olhar específico para marketing e comunicação para o agronegócio, sobre todas as vertentes. Às vezes, quem não é da área acha que falar de comunicação agro é uma coisa, assim, fácil, né? É meio generalista. O agro precisa se comunicar melhor. De fato, precisa. Mas como? Em qual área? O que é agro? Dentro do agro, quais são os desdobramentos, né? Dentro do marketing, quais são as possibilidades? É só na parte de comunicação onde a gente pode melhorar. Então, aqui o nosso podcast vai tratar justamente isso. Tudo o que envolve marketing, comunicação, agronegócio e boas oportunidades, a gente vai trazer aqui e vai discutir sobre todos os pontos de vista, né, amor? E antes de continuar aqui, só vou fazer uma chamada importante. Como esse é nosso primeiro episódio, vocês já sabem, talvez, ali pelas redes sociais, que a gente existe, mas não existe esse podcast sem vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Então, eu quero convidar vocês para realmente seguir nossa página no Instagram, no Facebook, Spotify, YouTube, onde vocês quiserem. Vocês vão encontrar @cria.agro. É bem fácil, não tem erro, só tem um ponto ali no meio do Cria Agro para encontrar a gente e acompanhar, dar sua opinião e trazer temas relevantes para que a gente possa discutir e trazer isso dentro do nosso podcast. E uma coisa que eu acho importante, Nath, da gente falar também para o público que estiver ouvindo a gente, nossos criadores, né? Que esse podcast ele vai ter dois formatos de funcionamento, dois formatos de episódio. Um formato de episódio são episódios mais curtinhos, ou seja, episódios de 20, 30, no máximo 40 minutos. São episódios um pouco mais técnicos. Vai ser eu e a Natália abordando temas relevantes para a gente, que é do marketing e comunicação de agronegócio. Então, são temas mais específicos, diretos, trazendo alguns debates e soluções. O segundo formato de episódio vai ser o quê? Convidados. Então, a gente vai ter algumas entrevistas, a gente vai trazer alguns convidados aqui para o podcast para conversar com a gente, para trazer sua visão de mundo, para falar enquanto empresa, enquanto agência, enquanto social media, enquanto especialista, enquanto gerente de comunicação, enquanto jornalista, para que a gente construa juntos o nosso background de informações sobre agronegócio, para que a gente entenda mais, aprenda com os outros e se inspire com as histórias dos demais, né? Com certeza. E para a gente começar, acho importante que vocês conheçam um pouquinho melhor, né, quem somos nós, tanto a Mônica quanto eu. A gente teve experiências diferentes dentro dessas áreas que a gente vai abordar aqui. E para nós é fundamental que trazer para o debate pessoas que tenham vivido na prática tudo que vai ser discutido, né? A gente sabe que a teoria tem sim uma relevância muito grande, mas a gente sabe que nem tudo de marketing, de comunicação, né, na parte teórica se aplica ao agro. Então, para nós, mais importante do que todo um conhecimento técnico e teórico vai ser a aplicabilidade disso, né? E a experiência, seja bem sucedida ou seja mal sucedida na implementação, né, disso ali e os resultados que se conseguiu, né, através dessa implementação. Então, resultados práticos. A gente vai trazer para a mesa quem fez e quem faz. Então, falando aí um pouquinho sobre as nossas vivências, né? Bom, a Mônica vai falar um pouquinho sobre ela, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu vivi. Nós temos experiências diferentes, mas complementares, né? Então, no meu caso, eu tive uma experiência já de algum tempo, eu tenho mais de 14 anos atuando, né, na área de marketing agro. Mais especificamente, a maior parte da minha experiência foi no marketing pecuário. Eu tive a oportunidade, né, de me tornar líder de marketing, né, gerenciar um time de marketing já com 21 anos.
Pessoal, por favor, não façam contas aí, porque eu vou começar a falar ano e tal, então, por favor. Mas com essa carinha de novinha, né, gente? A pessoa vai fazer conta e fala assim, como assim ela começou a trabalhar com 10 anos de idade? Não dá, a conta não vai fechar mesmo. Eu tive a oportunidade de me tornar gerente de marketing bem novinha, né? Num grupo do agro que era muito expressivo, né? Faturava mais de 1 bilhão de reais por ano. Atuava com indústrias de nutrição animal, lojas agropecuárias e lojas agrícolas. E a minha função foi justamente entrar para construir um time de marketing para que pudesse posicionar corretamente essas empresas, porque elas não só atuavam em segmentos diferentes, com públicos diferentes, mas também em regiões diferentes, que tinham produtores com comportamentos, né, distintos. Então, esse já foi meu primeiro desafio, bem novinha, rodar aí vários estados do Brasil, entender os perfis de cliente, ouvir cliente para poder ajudar na estruturação da comunicação. E em seguida, né, já continuando nessa parte de gestão, eu tive a oportunidade de ir para Rondônia, construir um time de marketing de uma indústria de nutrição animal que queria se posicionar melhor e queria a liderança, né, de mercado da região norte. Esse era o objetivo principal. Também bem novinha, mudei de estado e fui para lá construir esse time de marketing. E lá eu tive a oportunidade de viver muitas experiências, implementar o departamento de marketing, tornar o departamento de marketing dessa empresa estratégico, porque até então não era. Até então era um departamento de suporte. E aí, muitas coisas foram acontecendo, né? Diante desse posicionamento de marketing estratégico. Eu tive a oportunidade de me tornar, depois de gerente de marketing, me tornei gerente de novos negócios, depois liderei equipe técnica, depois liderei equipe comercial, depois liderei, além do marketing, né? Liderei equipe de pesquisa e desenvolvimento. Acabei me tornando sócia. Depois essa empresa que até então era regional, a gente acabou vendendo ela para o fundo de investimentos de Harvard, né, HIG. E aí, dentro nesse novo modelo, a gente teve que readaptar todo um marketing, porque um marketing, sob o ponto de vista, né, de uma gestão regional, é totalmente diferente do marketing sobre o ponto de vista, né, de estratégias, né, americanas, que são bem voltadas para indicadores de performance e tudo mais. E aí, dentro dessas oportunidades todas, né, a gente teve muitas experiências. Coisas que funcionaram muito bem e de coisas que não funcionaram. Então, o meu amor e meu encantamento pelo marketing agro vem justamente do fronte de batalha ali, de estar na arena, buscando implementar e aprendendo muito. E acima de qualquer coisa, aprendendo com experiências próprias, porque não tinha muito ainda em quem me espelhar. Era muito difícil. Até o fundo de investimento, ele tinha até dinheiro para a gente contratar uma consultoria para vir ajudar a gente nessas implementações, mas a gente não achava cases de sucesso no Brasil, né, de marketing pecuário que conseguisse ter as experiências, né, que a gente gostaria de implementar ali, porque eram várias frentes de atuação de marketing ao mesmo tempo. Então, a gente aprendeu fazendo. E é o que eu quero compartilhar aqui um pouquinho, né, dessa experiência aí ao longo dos episódios. E uma coisa que a Natália não falou, mas eu preciso falar, porque assim, eu acho que é a única amiga que eu tenho que foi convidada a ser CEO interina de uma empresa gigante com menos de 30 anos. Ela não fala isso porque ela não quer dar uma impressão errada, ela é uma pessoa extremamente humilde. Mas sério, gente, primeiro que era uma pessoa do marketing que saiu daquele tradicional conceito que o marketing não chega na liderança de uma empresa, chega sim. E chegou ao ponto de o fundo, né, de investimento americano que comprou a empresa fala assim: Natália, você topa o desafio de ser CEO interina da empresa? E aí a Natália falou assim: então, não, vou viver minha vida de outro jeito agora. Não é bem assim, vamos lá contar, né? Mas dentro da estrutura, é bem legal esse ponto de vista, né? De que o marketing, ele tem a limitação de crescimento. Na verdade, ele não tem. Assim, não tem. Não tem. Sendo bastante honesta, assim, eu já vi em várias estruturas, não só dentro do agro, né, isso já está acontecendo, mas principalmente fora do agro. Você vê que o marketing ele vai tomando proporções tão estratégicas a ponto de não ter mais nenhuma decisão da empresa em que o marketing não participa desde o momento raiz.
né? Em várias empresas, infelizmente, ainda o marketing é envolvido só depois que o produto já está definido, o preço já está definido, né? Os pontos de Sim. distribuição já estão definidos, então só para fazer a divulgação. Infelizmente, ainda existe isso. Chega só lá no operacional e às vezes no Exato. estratégico, né? Departamento de suporte. Mas, graças a Deus, isso vem mudando, né? E a minha história é para mostrar um pouco que isso é possível de se mudar. Não no caso de CEO que ela tá falando, mas principalmente na questão, assim, de se tornar sócia da empresa e ter essa possibilidade de ser líder principal. Dentro desse escopo aí, eu gosto de falar assim, naquela oportunidade, e é um case bem legal. Existiam muitos CEOs com experiência que poderiam vir, né, e fazer a coisa acontecer. O que acabou acontecendo até depois de um tempo, né? Mas naquela oportunidade, existiam ali alguns diretores internos e diante do ocorrido de não ter um CEO, por essa experiência de conhecer muito bem a empresa, conhecer muito bem a região, e por essa postura de sermos donos, mesmo não sendo donos na época, nos deu a capacidade de conduzir a companhia em áreas em que a gente não dominava, simplesmente por causa desse perfil. Sim. Né? De participar de tudo, de não ter aquela coisa de... Esse comportamento, minha né? função é marketing, eu só vou cuidar do marketing. Não, eu sabia o que estava acontecendo nas outras áreas. A gente estava, as três ali, muito envolvidas em tudo. E nos possibilitou, mesmo não tendo ninguém para ocupar a cadeira de CEO oficialmente, a empresa foi sendo conduzida e foi sendo conduzida muito bem. E onde todas tiveram a oportunidade de ocupar essa função de, não tem ninguém para assinar, vocês vão assinar pela empresa? E a gente estava numa situação de isso era possível, né? Então, eu acho que o que eu gostaria de vender aqui como uma coisa concreta se você é um profissional de comunicação e marketing e você acha que isso é uma limitação, caso você queira estar no topo, virar um C-level, ter uma né? carreira executiva, né, de sucesso. Para mim, é até o contrário. Ser do marketing é uma força. É uma força. É uma força. Porque você atua, você tem condições de atuar em 4 pontos principais da companhia. Que são aí os famosos 4 Ps, né? Que depois a gente pode falar sobre isso em algum outro momento. Mas então, você tem acesso a tudo e acaba sendo, de certa forma, tua responsabilidade. Qualquer coisa que vai impactar diretamente no cliente. Sim. Então, não é só divulgar. A divulgação. É a qualidade do produto, a forma como o produto é entregue, todos os pontos de contato com o cliente, entre conhecer o produto até a tomada de decisão de compra, enfim. Vai ter muita coisa boa pra gente falar. Vai. E ainda faltou falar algumas coisinhas da Natália que eu acho importante a gente colocar aqui. Primeira, casada com o Bedim, mãe da Lala, fofa, linda. A Natália, ela é formada em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. E a especialização dela, enfim, sempre foi voltada para a questão marketing mesmo. E eu já sou o contrário, eu sou formada em marketing, com especialização em marketing estratégico marketing de agro, desculpa. Só que a minha especialidade sempre foi trabalhar com a comunicação. Fiz publicidade também publicitária, só que eu acho engraçado isso, assim, no final das contas, o que a gente formou, né? De primeira, a gente inverteu um pouquinho. Legal. Bom, e só para finalizar um pouco, então, a apresentação da Natália, por que a gente quer fazer essa apresentação nossa? Não pra gente falar da gente, mas sim para contextualizar quem não nos conhece, o porquê que nós estamos abordando esses assuntos, porquê que a gente se sentiu, pelo menos um pouquinho, capaz de trazer isso e debater sobre isso, pelas nossas experiências, por a gente ter vivido isso, para não são só palavras que a gente está imaginando, não são ações, funções e acontecimentos que a gente está pensando que existiram, mas o que a gente viveu, e é por isso que a gente vai trazer outros convidados, né, para a gente falar sobre essas vivências e essas oportunidades. E isso que a Natália falou, para mim, é essencial. O marketing no agro, em muitas empresas, principalmente empresas de médio, pequeno porte, às vezes, eles são um setor de suporte quando existem, né?
ou começam dessa forma. Mas o começar dessa forma, isso vale muito para quem é do agro e tem o desejo de se especializar em marketing, mas tem um receio em relação a ganhos financeiros, a visibilidade de carreira que eles vão ter. É uma possibilidade muito real. Você, como marketing agro, você pode chegar a ter, você pode construir a sua carreira executiva com perfeição. E acho que esse exemplo que a Natália trouxe é isso, de como ela abraçou as oportunidades, só que aí o agro, acho que ele tem uma coisa que ele sempre vai exigir em algum momento da gente marketing, comunicação, que a gente saia do nosso comodismo, Da ou zona de do nosso, conforto, né? da nossa zona de conforto. A Natália fez isso, a Natália teve essa oportunidade, essa ascensão rápida, porque ela aceitou uma oportunidade que muita gente, na época, não aceitaria. Isso foi o quê? 8 anos, 10 anos atrás? Mais, né? Não, E de você novo, foi o pessoal para... vai fazer as contas. É. Mas Ah, tá, que enfim, eu mudei que você foi para Ji-Paraná? 10, Ji-Paraná, quase Rondônia? 10 anos. Quase 10 anos. Então, Uhum. assim, a Natália era morava em Cuiabá, capital, era formada, tinha oportunidades aqui na área de publicidade, na área de marketing, várias oportunidades aqui dentro da cidade, sem precisar ir para o interior, para uma cidade que você não conhece ninguém. Então, sair da zona de conforto, às vezes o agro tem excelentes oportunidades que fala, olha, vai sair do seu conforto agora para você ter conforto mais lá na frente. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa ter em mente também. Sim. Não é fácil. Não. Fácil não vai ser, né? Não é. E assim, as melhores oportunidades do agro provavelmente não estarão nos grandes centros, né? Então, na época, foi uma decisão que eu tomei justamente pensando na experiência que eu gostaria de ter para me diferenciar dos demais profissionais. Porque já não tem, assim, tantos profissionais, né, de especialistas em marketing no agro, seja pecuária, seja agricultura. Já não tem, assim, um leque de opções muito grande. E fora o fato de não ter, assim, com essa vivência prática das coisas, de implementar, de pegar alguma coisa e criar do zero, eu acho mais difícil ainda, porque geralmente quando você entra numa empresa que já está bem estruturada, você ocupa uma cadeira que já foi desenhada, né? E aí você acaba executando aquela função que já está pré-determinada de certa forma. Nesse caso, como foi, né, há 10 anos, foi assim: olha, a gente sabe que marketing é bom, a gente não sabe o quão bom ele é. A gente sabe que marketing é necessário, mas a gente não sabe o que ele faz no fim das Sim. contas. Venha cá e nos convença de que é Isso. tudo isso mesmo, Uhum. né? Então, foi a hora que eu falo assim de, cara, separar a teoria da prática, porque na teoria, e eu tava recém-formada, assim, de certa forma, né? Assim, Sim. tava aquelas ideias frescas de, ai, vamos aplicar pesquisa. Quando você vai para a realidade no agro, você vê que muitas coisas não se aplicam e pronto. E você tem que se adaptar àquilo, sabe? E entender, tirar o chapeuzinho de marqueteiro, tirar o chapeuzinho de comunicador e colocar o chapeuzinho do cliente para entender a prática Sim, ali, né? Qual sim. que é aquela realidade. E eu acho que essa experiência acabou agregando bastante aí para mim. Com certeza. Bom, eu tenho que me apresentar Agora também, eu quero, né? pois é. Bom, eu acho, e isso é um achismo mesmo, mas eu acho que todo profissional por trás das câmeras, como a gente tem uma dificuldade de se apresentar em alguns momentos. Por isso Até que que eu ela estou aqui, para não deixar você falhar nisso. Bom, eu estava pensando em como que eu poderia me apresentar sem ser chato, institucional, e eu acho que uma coisa que é importante eu falar agora no início do episódio, para não gerar ruídos na comunicação lá na frente, eu sempre gostei muito de aprender fazendo. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de estudar, eu sempre amei estudar. Mas eu nunca fui uma pessoa com a vida feita. Então, eu sou do interior, morava no interior, eu ia para a cidade só para estudar todo dia ou toda semana. E eu decidi que eu ia fazer publicidade e propaganda, então fui estudar em Blumenau, estudei em excelentes universidades particulares, a FURB em Blumenau e a UNO Chapecó em Chapecó. E eu tomei uma decisão que desde o primeiro momento que eu chegasse na faculdade, eu iria trabalhar. Então, no primeiro semestre, eu estava trabalhando na agência interna já da FURB.
E eu sempre fui atrás disso. Então, muito no início da faculdade, eu comecei a trabalhar. Precisava trabalhar também, óbvio. Mas eu sempre busquei essas oportunidades. E eu comecei a trabalhar em agência, do segundo ano em agência, né, publicitária, no segundo ano de faculdade. Outra coisa que a gente tem em comum, então, que a gente não sabia. Exato. Então, Que legal. E aí? E aí, o que eu acho importante é assim, Mônica, você é formada em publicidade e propaganda? Eu não sou. Porque quando eu estava no TCC, eu decidi ir morar na Bahia, no Luiz Eduardo Magalhães. Mas eu fui muito tranquila, porque assim, eu fiz 4 anos de faculdade, passei em todas as matérias e estava fazendo o TCC. E aí eu tive uma oportunidade pessoal, estava grávida na época, inclusive, de morar em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Fui para lá tranquila, porque na cidade vizinha, Barreiras, tinha faculdade de publicidade e propaganda na época. Então, assim que a minha filha nascesse, eu poderia finalizar meu curso, pegar meu diploma no semestre seguinte. Lá, né? Só que o que aconteceu? A faculdade fechou. Caramba. Então, eu nunca tive o meu diploma, mas eu me considero sim uma publicitária, porque eu estudei e trabalhei durante todos os anos da faculdade. E é por isso que eu sou formada em marketing, porque eu nunca deixei de trabalhar. E os melhores profissionais que eu conhecia, principalmente na época de publicidade, eram os profissionais que aprendiam na prática. Eu sempre valorizei muito essa questão de estudo, mas do aprender na prática também. E hoje, se alguém pede assim, se alguém não, várias pessoas me perguntam, Mônica, como eu me especializo em marketing de agronegócio? A gente até tem um MBA, tem Master, tem alguns cursos hoje, né? Pouquíssimos, mas existem. Só que nenhum deles te deixa pronto para você trabalhar. Nenhum deles. Nenhum deles. Então, não existe um profissional que saia da faculdade de jornalismo, de publicidade e propaganda, de marketing, ou do MBA, ou pronto para trabalhar. Concordo plenamente. Isso é uma coisa que a gente aprende na prática. E é o que eu tenho de melhor, eu acho. Porque feliz ou infelizmente, em várias situações da minha vida, questões de necessidade também e de preferência, eu optei mais pelo trabalho do que pelo estudo. Mas consegui equilibrar as coisas. Então, hoje eu sou formada em marketing, fiz especialização em marketing, MBA em marketing mesmo. E eu tô finalizando, na verdade, entregando o TCC, agora vai dar certo. A apresentação em novembro, do Master em Gestão e Marketing do Agronegócio pela SPM, que aí sim é uma titularização realmente em relação a isso. Mas a minha vida inteira, Nath, eu trabalhei em agência ou em empresas. E eu tenho hoje uma visão sistêmica que eu acho muito valiosa, porque eu já fui o cliente, quando eu trabalhava como marketing mesmo em empresas, tanto do agro como em outros setores. Eu já trabalhei dentro de associação, então eu sei como funciona dentro da associação, dentro da instituição pública, como as coisas acontecem lá dentro. Eu já fui funcionária de agência por 2 oportunidades e eu tive uma agência por 7 anos e meio. Então, eu realmente entendo quando eu entro em algum cliente ou faço algum trabalho hoje no meu estilo de trabalho atual, todos esses olhares. E eu acho que isso é muito pertinente e graças a Deus eu tenho essa experiência para compartilhar. Porque são visões diferentes, mas que elas precisam funcionar juntas. Sim. E você já teve em todos os lados da mesa ali, né? Em todos os lados da mesa. E uma coisa que me incomoda um pouco, que eu saí da agência em 2020? A nossa agência estava indo muito bem. Eu tinha uma sócia, minha melhor amiga. E nós tínhamos clientes tanto do agro como fora do agro. Só que eu não queria mais o formato de agência para minha vida. Porque o formato de agência, ele ainda é um pouco amarrado, perto do que deveria ser. Então, o formato tradicional de agência, acredito fielmente que a gente precisa mudar, ele precisa evoluir. Porque é o mesmo de quase de 15 anos atrás, quando eu entrei pela primeira vez numa agência. Não mudou muita coisa, só que a comunicação mudou 100%. Sim. Né? É muito difícil a gente manter o mesmo padrão. A prática, isso é totalmente visível, né? Exato. O tanto que é difícil a agência tradicional conseguir atender bem, né, o setor agro, porque ainda tem aquele formato. Sim. E não tem mais nada a ver com a realidade, né? Não tem agilidade que o agro precisa. Exato. E que a comunicação. E o conhecimento também. E o conhecimento. Né? E o conhecimento.
Então, a minha decisão em 2020 foi realmente trabalhar como ter a minha empresa, que chama MKT do Agro, mas por quê? Você não é especialista, o seu serviço, né? Não é especialista em desenvolver nada para marketing oficialmente. Marketing nunca deixa, a comunicação nunca vai deixar de ser marketing, porque é uma das frentes do marketing, né? Sim, Então, sim. e eu amo marketing. Até recentemente eu comprei um curso que tem o Kotler trazendo um mini curso dele, e ele falando assim: você está fazendo marketing estratégico visando o cliente, visando o produto, visando não sei o quê? Gente, esses livros que eu escrevi foi lá em 1900 e bolinha. O Marketing 5.0, que é o último livro dele, se eu não me engano, ele é um livro quase ultrapassado. Por quê? Porque nós precisamos evoluir demais o nosso marketing. E a vivência nos traz isso. Então, assim, hoje a literatura não está acompanhando o que a gente precisa para o marketing agro. Os cursos, as faculdades, as universidades, elas não estão conseguindo acompanhar isso. E a gente tem que ir caçando essas informações. E aí, dentro dessa experiência que eu tive, eu acredito que hoje a minha grande especialidade seja em posicionar dentro da comunicação, de criar um posicionamento para a empresa ou para o profissional dentro da comunicação. Principalmente marketing de conteúdo, ambiente digital, as estratégias de relacionamento. Mas voltando isso, assim, comunicar, que é uma grande dificuldade do agro. Às vezes, Perfeito. assim, eles têm realmente grandes profissionais dentro da empresa, inclusive no marketing, mas quando chega na esfera comunicação, ele se perde. Aí a gente tem o Instagram da empresa, da multinacional, que é um panfleto. A gente tem ações que são totalmente desassociadas das outras. Então, o online não comunica nada com o que está acontecendo no offline. A equipe não interage com o online. A gente tem muitas dificuldades hoje. Sim. Então, de forma muito simples, eu acho que me apresentei. Esse é o ponto, né? Ok, né? Não. E eu acho que esse é o pulo do gato, na verdade, da tua experiência. Eu acho que tem muito a agregar para a necessidade atual das empresas agro, né? Muitas delas já têm uma autoridade construída no mundo offline, né? Que é incontestável. Bons Sim. produtos, serviços, né? Já renomados no mundo offline. E que ela não está conseguindo trazer essa autoridade para o mundo online, né? Se perde isso. Então, é aquilo, né? O marketing, ele cuida do produto, ele cuida do preço, ele cuida do ponto de distribuição, mas ele também cuida da promoção, que é a comunicação, a divulgação disso, né? Sim. O que adianta você ter um produto excelente, né, desenhado para o público certo, correto, um preço ideal, né? Com pontos de vendas estratégicos para distribuí-lo. Se a necessidade atual dessas novas gerações, que serão esses futuros compradores, muitas vezes, desses produtos e serviços, não estão mais nestes mesmos pontos de vendas que hoje funcionam, mas que daqui 1 ano, 6 meses, 2 anos, já não vai mais funcionar. Sim. Né? E o mundo digital, ele não entra só, e aí as mídias digitais, de uma forma geral, eles não entram só no P de promoção. Ele não é só para divulgar. Muitas vezes ele já vira um ponto de venda também. Exato. Né? Então, eu acho que essa é uma necessidade de muitas empresas do agro. E elas não sabem como trazer essa autoridade do offline para o online. E eu acho que é uma coisa que teria uma expertise aí muito boa, né? E eu acho que outra coisa que é bacana trazer aqui também é sobre esse ponto de vista de experiências, né? Na mesma proporção que eu tive uma experiência aprofundada na pecuária, você foi com agricultura, né? Exato. Então, acho que isso vai ser legal também. A gente sempre vai trazer esses pontos de vista que são, às vezes, complementares, às vezes são divergentes, né? Mas que eu acho que vai acabar enriquecendo os debates. E também acho legal falar que essas conversas não são para profissionais de marketing e comunicação. Na verdade, essa conversa que a gente vai ter ao longo, né, de todos os nossos episódios aqui é para qualquer profissional que queira trabalhar no agro, tá? Ou que já seja do agro e que veja a importância de melhorar o seu marketing e a sua comunicação para a construção da sua autoridade, Sim. né?
E aí, quando eu digo a sua autoridade, pode ser a autoridade da sua empresa, a autoridade da sua marca própria, pessoal, né? Autônomo, enfim, um consultor, um profissional liberal. Então, a gente vai trazer assuntos que, na minha opinião, são pertinentes para todos, né? todo mundo. Exato. E, inclusive para quem é do agro e quer trabalhar no marketing. Sim. Ou para quem está trabalhando no marketing agro e ainda se sente um pouco órfão de ter esses bate-papos, né? Sim. Falando nesse olhar, nós temos realmente hoje uma dificuldade que o próprio profissional de marketing mesmo, ele não tem tempo, às vezes, ele talvez não tenha tido experiência de se especializar nessa comunicação rápida que está acontecendo. É impossível. Mônica, você sabe tudo? Com certeza não. É impossível a gente entender tudo na velocidade que está acontecendo. Então, se precisar de um trabalho excelente de tráfego, eu vou contratar um parceiro para isso. Mas eu entendo o básico de tráfego que seja necessário para orientar um trabalho de tráfego. Então, assim, tanto para direcionar nesse olhar enquanto público agro, que é muito específico também, como a gente atinge ele da forma online, como também para saber como o tráfego funciona, né? Então, enfim, já tá chegando no final desse episódio, faltou só de eu falar que tem algumas coisas que são essenciais para mim e eu acho que não poderia faltar aqui na minha apresentação. Eu sou casada com o amor da minha vida, James. Tenho 3 filhos, uma da minha barriga, 2 do meu coração, que é a Maria, a Gabi e o João. E eu sou uma pessoa totalmente apaixonada pelo agro, de verdade. Eu tenho muito orgulho e eu tenho uma paixãozinha, assim, uma quedinha especial pro algodão. Tanto que eu tenho uma tatuagem de algodão. Então, o algodão mudou a minha vida pela oportunidade profissional, pelo conceito do que é. E vocês vão, sempre que eu tiver a oportunidade, vou falar de algodão, vocês vão enjoar. Eu já tô avisando logo, que é para ninguém ficar chateado depois. Não, legal. Eu acho também importante dizer, Mo, que uma coisa que eu acho que acabou ficando de fora da nossa conversa é que uma das nossas experiências que eu acho que também vai ser legal de trazer vai ser sobre essa mudança para as pessoas que decidiram sair do CLT ou sair da carreira executiva, como foi no meu caso, e entrar nesse mundo agora né, CNPJ. de CNPJ. Então, como estruturar isso, como agregar valor, né, nos serviços que você oferece. Eu acho que foram desafios. A parte difícil que ninguém fala também, né? Exato. E a parte boa que todo mundo fala na internet, mas que existe mesmo. Fica todo mundo vendendo, né? Ah, liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo. Mas ninguém fala, né? Como que estrutura isso? E como os lida com você ser presa, né? Exato. E depois também como é que você se posiciona vendendo serviços de alto valor agregado. Como você muito cria desafiador. Sua esteira de produto. É muito desafiador. Então, acho que também é um dos assuntos que vocês podem esperar aí para os próximos episódios. De toda forma, vocês estão aqui conhecendo melhor a vida de 2 pessoas que são muito diferentes e vocês vão já devem ter percebido, né? Perfis muito diferentes, mas que a gente acredita que essas diferenças, elas se somam. E aí, para as pessoas que virão, né, participar aqui presencialmente e para as pessoas que estão nos assistindo, a gente também valoriza muito essas opiniões externas. A gente quer que isso seja sempre num clima de contribuição. De conversa. Participação. Né, todo mundo trazendo seus pontos de vista, os assuntos que vocês acham pertinente que a gente fale ou que a gente busque saber mais informações, convidados que vocês acham que faria muito sentido, né, que a gente trouxesse, que a gente batesse um papo. Então, o diálogo tá aberto. Exato. E a gente declara aberta, então, essa primeira temporada do Cria Agro como podcast. Vão ser, se eu não me engano, 10 ou 12 episódios nesse formato, mas a gente tem várias novidades que já estão sendo preparadas. E vida longa podcast, vida longa essa comunidade de criadores que a gente está tendo a oportunidade de unir, de conversar e de um apoiar o outro, porque uma coisa que é fato dentro do agro dentro do marketing agro nós não somos concorrentes, nós somos parceiros, porque tem tanto trabalho, tantas oportunidades, que é impossível viver uma concorrência hoje, do formato do que precisa ser hoje. Então, o podcast Cria Agro tá no ar e...
o agro tá on, É né? isso mesmo. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.